Olá, pessoal. Agora a gente vai entrar na terceira etapa da matéria, terceira e última etapa da matéria de Mecânica Geral 2. A gente vai discutir agora a cinemática de corpos rígidos. Até a prova 2, né, a matéria da prova 1 e 2, a dimensão dos corpos não era relevante. A gente até falava de trabalho, energia, impulso e quantidade de movimento para, por exemplo, um caminhão, mas a gente nunca se preocupou até agora com a distância, por exemplo, entre os eixos desse caminhão, né? Então, se a gente tinha uma caixinha escorregando numa superfície, a gente também não levava em consideração o quão longe o centro de gravidade dessa caixinha estava da superfície, né? Então, até agora a gente não se importou com a dimensão dos corpos e onde essas forças estavam atuando no corpo, né? A gente considerava que estava sempre tudo atuando no centro de gravidade. A partir de agora, então, a gente vai ter que levar em consideração e localizar, né, essas forças em relação à dimensão do corpo, ok? Daí a gente tem que começar descrevendo como que são os movimentos dos corpos rígidos, né? Os corpos rígidos aqui, eles podem fazer translação, rotação ou um movimento plano geral, tá? Eu vou botar a figurinha aí da translação, mas a ideia básica é que se eu tenho um corpo que tem uma... E nesse corpo eu traço uma linha que une alguns pontos desse corpo rígido, essa linha ela tem que se manter sempre paralela em todas as posições em que ela ocupa, conforme a gente faz um movimento de translação, tá? Então, se eu faço a translação dessa caneta, daqui para cá, por exemplo, eu faço isso com o movimento curvilíneo, essa caneta aqui eu estou tentando manter ela sempre em posições paralelas à sua posição inicial, né? Então, aqui ela está paralela, 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 está sempre paralela. Então, essa caneta está fazendo um movimento de translação. Vai ser um movimento de rotação, um movimento onde, exceto as partículas que estão exatamente sobre o eixo de rotação, todas as outras vão fazer um movimento circular, tá? Então, se eu considero, deixa eu fazer um movimento circular aqui, considerando então o eixo de rotação desse corpo aqui no ponto central, onde está meu dedo, se eu fizer uma rotação, esse corpo aqui ele está fazendo um movimento circular. A gente não tem mais uma linha dentro desse corpo onde vai ser paralelo em qualquer outra posição, tá? Então a gente vai distinguir a translação da rotação, tá? Na rotação a gente perde esse paralelismo entre as posições, ok? E a gente ainda tem o movimento plano geral, que é uma mistura de tudo. Então a gente pode pensar que o corpo faz um movimento assim, por exemplo. Isso a gente vai abrir esse movimento em dois. Então, esse corpo, o movimento dessa canetinha vir daqui para cá, por exemplo, a gente pode separar num movimento de translação e depois um movimento de rotação. E a gente vai ter a canetinha na mesma situação que a gente teve anteriormente. Então, se a gente sai daqui para cá, a gente vai dividir esse movimento em uma translação e depois uma rotação. A gente pode lembrar daquilo que a gente via na segunda série, né? Quando a gente começou ou quando começaram a nos ensinar na escola a partir do movimento da Terra, né? Que a Terra faz também o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é aquele que a gente sente diariamente, né? Da Terra girando ao redor do seu eixo e que faz com que a gente veja, né, o Sol chegando e partindo, né, em diferentes posições aqui, né? Porque a Terra ela está fazendo o seu movimento de rotação. E a translação da Terra, né, ela também faz um movimento que parece uma rotação, mas a rotação da Terra ela não é uma rotação perfeita, ela não está dentro de uma trajetória circular perfeita, ela está dentro de uma trajetória elíptica. Então é como se aqui dentro dessa folha eu conseguisse colocar
um círculo esticado, né, que seria uma elipse. Né? Então, a Terra ela faz esse movimento, a translação da Terra é um movimento elíptico. E por que a gente tem isso como translação, né? Deixa eu pegar um Sol aqui. Se eu usar essa fita crepe aqui como se fosse meu Sol, e eu tenho o eixo, a Terra sempre num eixo inclinado, a gente pode ver de onde é que surgem as estações do ano, né? Coisa que a gente já sabe, mas vamos só contextualizar, né? Então, aqui nessa condição, onde a gente teria aqui um hemisfério sul e um hemisfério norte, né? Porque eu botei aqui para baixo, então estou dizendo que esse é o sul. Aqui nessa condição, né, com o eixo da Terra inclinado, não é uma inclinação tão grande, é uma inclinação pequena. Se eu não me engano, são 23 graus. Vocês podem verificar isso aí na internet. Mas essa inclinação de 23 graus aqui, ela já é suficiente para nos dar as estações da Terra, tá? As estações do ano. Então, nessa condição, e o Sol aqui bonitão, né? Aqui, nesse plano. Então, nessa condição, esse eixo, né, o eixo de rotação da Terra, ele leva a uma distribuição igualitária, né? Uma distribuição... se a gente considerar as mesmas latitudes, né, tipo essas posições aqui dos trópicos, por exemplo, eles receberiam a mesma quantidade de luz nessa condição onde o eixo está lateralizado, digamos assim, né? Ele tá esse eixo está alongado ao redor do Sol. Se a gente continua o movimento de translação, então isso aqui seria um equinócio de primavera ou um equinócio de outono, tá? Então, o equinócio, por quê? O equi eu acho que é de equivalente, vem do grego de igualdade, tá? De igualmente distribuído. Então, o equinócio é onde a gente tem os dias e as noites do mesmo tamanho, ok? Conforme a gente segue o movimento de translação, a gente teria aqui nessa condição o hemisfério norte numa condição de verão e o hemisfério sul numa condição de inverno, né? Porque o hemisfério norte está mais próximo do Sol do que está o hemisfério sul. Então, nessa posição onde o norte está o máximo possível perto do Sol, no eixo de inclinação, a gente vai ter daí o solstício de verão em cima e o solstício de inverno embaixo, certo? Mesma coisa numa posição do outro lado, né, onde a gente segue a translação, vai voltar a ter um equinócio de primavera ou de outono. E aqui, nessa outra posição, a gente teria, então, o inverno, perdão, o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte, ok? E segue isso aí nesse movimento de translação da Terra, ok? Se a gente buscar agora fazer um equacionamento, vou fazer aqui um equacionamento para translação. Aqui, pessoal, eu tenho um corpo, eu desenhei um eixinho aqui de coordenadas, desenhei um batatoide aqui que vai ser esse corpo cinza, e dentro desse corpo eu tracei uma linha que une o ponto A e B, lembrando que isso é um corpo rígido, né? Então a distância entre A e B vai ser sempre constante. E eu posicionei, então tem aqueles vetorzinhos em rosa ali, que eles estão descrevendo quem é a posição RA e quem é a posição RB desses pontos que estão dentro dos corpos. Então a gente pode descrever a posição desse corpo dentro desse eixo através da soma dos seus vetores, né? Então a gente tem que o vetor RB seria igual ao vetor RA mais a soma do vetor RBA. Isso aí vocês veem lá, nós vimos em geometria analítica, né? Então isso aqui é uma forma de determinar a posição. Se a gente fizer uma derivação, que é o que a gente sempre fez dentro dessa disciplina, né, a gente determina uma posição, daí depois faz uma derivada no tempo e determina velocidade e depois determina aceleração, né? Se eu fizer uma derivada no tempo disso aqui, a gente vai ter
algumas coisas a gente vai ter que assumir aqui, tá? Como se fosse uma convenção de nomenclatura. Quando a gente tem um vetor RBA aqui, que me faltou a flechinha, o vetor RBA, ele sempre vai apontar de B para A. Então, quando a gente denominar um vetor RBA, o vetor vai apontar de A para B. O vetor sempre vai apontar para aquele ponto que começa a nomenclatura, ok? Então, o vetor RBA aponta de A para B. O vetor RAB aponta de B para A. Tá? Um vetor, qualquer coisa, um vetor XY vai apontar de Y para X. Tá? Então, isso a gente vai ter tempo ainda para deixar bastante claro. Okay? Numa translação, onde eu tenho o corpo se mantendo sempre paralelo, né? Aquela linha que une o corpo BA, ela vai se manter sempre paralela na translação. Então, eu não vou ter nenhum tipo de variação do vetor RBA, ok? Ele não vai variar nem direção e nem sentido, certo? Ele vai se manter sempre igual, ok? Então, se ele vai se manter sempre igual, o vetor RBA não vai variar ao longo do tempo, ok? E a gente vai ter aqui que a velocidade de B vai ser sempre igual à velocidade de A na translação, ok? Na translação. Então, e faz sentido quando a gente olha isso aqui. Se eu tenho esse corpo sempre paralelo, não importa a movimentação que eu faça, o corpo, a velocidade do ponto A sempre vai ser igual à velocidade do ponto B, ok? Isso não é verdade se a gente tiver uma rotação. Tá? Aqui fica bem explícito que se eu seguro esse ponto e faço uma rotação, eu vou ter o ponto B se movendo com uma velocidade diferente do ponto A. Não é o caso aqui agora, tá? Então, se a gente tem que a velocidade de B vai ser igual à velocidade de A, a gente vai ter também que a aceleração de B vai ser igual à aceleração de A, tá? Fazendo a mesma derivada no tempo aqui. Ok? Aqui, pessoal, para o equacionamento da rotação de um corpo ao redor de um eixo fixo, vou representar esse movimento aqui, que eu desenhei aqui do disquinho, como se fosse a movimentação dessa partícula P, desse disco aqui, tá? Com a minha partícula P. Então, eu tenho a partícula P inicialmente numa posição, eu faço uma movimentação, né, de um certo valor θ, e essa partícula vai para uma outra posição P', ok? Essa movimentação, essa rotação nesse plano, tá? Ele é representado por um vetor deslocamento no plano que sai da folha, ok? Então, aqui eu vou usar a regra da mão direita para determinar o sentido de rotação desse negócio, tá? Então, se esse corpo se movimenta nesse sentido aqui anti-horário, eu vou ter, então, pela regra da mão direita, o deslocamento desse corpo dado por um vetor dθ, um vetorzinho θ, ok? Que se desloca no eixo que sai do plano da rotação, ok? Então, eu posso falar, esse corpo ele teve um deslocamento de 2π rad. 2π rad. Então, ele saiu daqui e voltou para cá. Esse deslocamento 2π rad é para onde? Ele é representado como um vetor que sobe. Tá? Ele é um vetor com intensidade 2π que sai da folha. Ok? Se esse corpo tem uma certa velocidade angular, eu também vou representar essa velocidade angular como pela regra da mão direita. Tá? E se for no sentido contrário, eu vou também representar, também pela regra da mão direita, esse vetor que aponta lá para baixo, ok? Então, o vetor velocidade angular, tá? Deixa eu achar aqui. Ok? Então, eu tenho aqui tudo angular. Deslocamento angular, velocidade angular, aceleração angular, ok?
deslocamento angular sempre em radianos, tá? A gente pode até conversar que o corpo se moveu 180 graus. Ah, beleza. 180 graus é na conversa. E em deslocamento de fato, a gente vai falar que ele teve um deslocamento de π radianos, ok? Sempre converter. Até escrever isso, né? Aqui, pessoal, eu só quero enfatizar que a gente sempre tem que utilizar a unidade de radiano nessa parte da matéria, tá? A gente pode até conversar sobre graus, porque às vezes facilita para o nosso entendimento. Mas, na hora de fazer a continha, na hora de utilizar aqui no equacionamento, a gente sempre tem que utilizar em radiano, ok? Então, a gente tem que lembrar que 180 graus é igual a π rad, tá? E utilizar isso na conversão. Então, se a gente tem 90 graus, a gente multiplica por esse valor 1, né? Porque 180 graus, ele é igual a π rad. Então, eu estou multiplicando por 1. Não faz diferença nenhuma multiplicar por 1. Só nos ajuda a mudar a unidade. Então, é como se eu cortasse a unidade, tá? Eu não gosto de falar muito de graus como uma unidade, porque grau e radiano é como se fosse uma unidade adimensional. É meio estranho falar isso, tá? Mas o grau e o radiano, ele serve para descrever de que forma que a gente pegou o círculo e dividiu, tá? Quando a gente fala em graus, a gente decidiu dividir esse círculo em 360 seçõezinhas, tá? Então, a gente teria, a circunferência completa em 360 graus, ok? Quando a gente fala em radiano, em 2π radiano, é porque a gente escolheu colocar dentro desse círculo 2π unidadezinhas de divisão, tá? Então, 360 unidadezinhas de divisão ou 2π unidadezinhas de divisão, ok? Do círculo. Só enfatizando aqui, tá? Que a gente sempre vai assumir o sentido anti-horário como sendo positivo, tá? Isso a gente está cansado de saber lá da geometria analítica, eu acho, né? Onde a gente tem o crescimento dos graus partindo do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto quadrante. Tá? Sempre nesse sentido anti-horário, ok? De forma muito similar, pessoal, ao que a gente fez na primeira etapa da matéria, tá? De forma muito similar ao que a gente fez na primeira etapa da matéria, a gente determina, né, a gente tem que definir a gente tem que definir o que é deslocamento angular, velocidade angular e aceleração angular, tá? Então, deslocamento angular é aquele deslocamento que a gente, né, comentei com vocês, vai ser determinado pela regra da mão direita. E se a gente tem alguma coisa se deslocando nesse eixo, esse movimento vai ser representado como um vetor que aponta no plano normal a esta rotação, ok? Então, aqui a gente vai, por exemplo, determinar a velocidade. A gente vai determinar a velocidade angular como sendo dθ dt, na unidade que a gente já sabe, né? De rad por segundo, ok? Isso aqui é sempre vetorial. E se a gente brincasse com esse equacionamento aqui, a gente sairia com algo similar ao que a gente saiu lá no início da matéria. Então, eu posso fazer uma separação de variáveis aqui. E sair aqui com θ menos θ0 igual a ômega que multiplica t menos t0.
Se a gente brinca com a outra definição de que daí a aceleração angular vai ser a derivada do deslocamento, da velocidade angular no tempo, tá? A aceleração angular daqui a gente sai aqui, ó, a gente vai ter também, similar àquela equação V igual a V0 mais AT, que a gente sai da definição de que velocidade, de que aceleração é a derivada primeira da velocidade no tempo, a gente sai com velocidade angular igual a velocidade inicial angular mais aceleração angular vezes o intervalo de tempo, ok? E as outras equações, elas vão sair da definição... A outra equação que falta surge quando a gente... Deixa eu ver. Tá? Então aqui a gente tem a equação θ igual a θ0 mais ômega 0t. Aqui pode ser um ômega 0, tem que ser um ômega constante qualquer. Como a gente tem x igual a x0 mais vt. Ômega igual a ômega 0 mais alfa t, tá? Similar a v igual a v0 mais at, que vem dessa definição. Quando a gente isola o ΔT nessa equação e junta nessa, a gente sai com o tal do macete do Torricelli, né? Que vai resultar para a gente, similar ao que saiu v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔX, a gente vai ter ômega quadrado igual a ômega 0 quadrado mais 2 alfa θ menos θ0. Ok? E aqui a gente tem a equação para movimento retilíneo, para movimento circular agora, né? Uniformemente variado, que vai similar ao x igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. A gente tem então θ igual a θ0 mais ômega 0t mais alfa t quadrado sobre 2. Ok? São relações para... Quero deixar claro, tá? Explícito. Essas equações aqui, elas só vão servir para o caso especial onde alfa é constante. Isso é um caso especial, tá? Da mesma forma que lá no início da matéria, a gente tinha o caso especial onde a aceleração era constante. Às vezes a aceleração lá era a aceleração da gravidade, que a gente assume como sendo constante, tá? Então isso aqui é um caso especial, isso aqui não é o total da vida real, tá? É um caso especial. A vida real exige mais coisas, tá? Nas provas de vocês, a gente já treinou aí situações de aceleração diferente de constante, tá? E tudo bem, tá? Tudo bem. Só tem que lembrar de dar um passo anterior. Se a aceleração não for constante, a gente não resolve essa integral aqui como se a aceleração fosse constante. A gente tem que ter uma função da aceleração,
né? Então, daí com isso a gente integra, a gente faz separação de variáveis e integra a equação, ok? E aqui a gente teria então uma função, precisaria, né, de uma função de alfa em função ou da velocidade ou do tempo, ou do deslocamento e da velocidade, tá? A gente tem como brincar com isso aí. Volte lá na matéria da prova 1, no comecinho, nas primeiras aulas, caso vocês tenham essa curiosidade e revejam, né, da onde que saíram essas equações aqui, tá? Que por similaridade vocês vão fazer as equações para o movimento de rotação. Pessoal, vamos seguir aqui. Agora a gente vai acompanhar um movimento de uma partícula P em um corpo rígido, tá? Se a gente considerar aqui um corpo rígido girando, tá? Ele pode ser um batatóide aqui, mas ele tem uma partícula P que se desloca para uma posição P'. Esse corpo, né, em rotação, essa partícula ela vai fazer um deslocamento de um arco, tá? Ela vai ter um comprimento de arco aqui, que vai ser um deslocamento ds, ok? Esse deslocamento ds vai ser igual ao produto R, que é o raiozinho constante, já que é um corpo rígido, né? Vezes o deslocamento angular que aconteceu, tá? Se eu for lembrar lá do colégio, lá do meu segundo grau, meu professor falava que era a formulazinha do lar, onde eu tenho o arco igual ao ângulo alfa vezes R, tá? Isso aqui é uma nomenclatura do colégio. Minhas canetinhas estão acabando. Tá? Então eu tenho esse deslocamento aqui, tá? Com que velocidade esse corpo vai se deslocar? Isso aqui, se eu fazer uma vista de topo, isso aqui, se a gente for buscar qual é a intensidade, qual é a velocidade desse deslocamento, a gente pode pegar aqui o deslocamento e dividir pelo intervalo, por um certo intervalo de tempo, tá? Daí a gente vai ter que a velocidade vai ser dado por R ômega, tá? Isso aqui é intensidade, tá? Intensidade. Então eu tenho o deslocamento dessa partícula P e a intensidade da velocidade. Para onde é que essa velocidade vai apontar? Essa velocidade ela sempre vai apontar tangente à trajetória, tá? Então aqui estou tentando desenhar bonitinho aqui os vetores de velocidade. Tá? Os vetores de velocidade eles sempre serão tangentes à trajetória. Tá? Aqui então ó, a gente vai ter que a direção da velocidade ela vai ser dada sempre pelo produto vetorial de ômega r, ok? Como é que eu desenharia aqui esse produto vetorial? Aqui eu tenho o meu vetor ômega, tá? E aqui eu tenho o meu vetor r. Esse vetor, esse produto é dado pela regra da mão direita. Então eu tenho que... eu não vou conseguir aqui. Aqui eu estou buscando uma forma de eu redesenhar isso aqui melhor, tá? Então, considerando como se fosse a fita aqui, tá? Esse troço girando num plano, só que eu vou desenhar inclinado, né? Porque senão eu não consigo. Mas eu teria então um vetor ômega, nesse caso, para baixo. Por que para baixo? Porque minha mão está melhor para baixo, tá? Só por questão de posição aqui. Então, o ômega para baixo, eu vou fazer ômega vetorial R, tá? Então, eu vou sair... A minha mão vai apontar inicialmente para a direção de ômega, tá? Inicialmente para a direção de ômega e depois eu vou apontar ela lá para a direção de R, tá? Se vocês fizessem isso aí com vocês,
quando a gente está em sala de aula, eu consigo chamar um corpo ali de um contribuinte ali de um ser humano e para a gente fazer esse produto, tá? Eu vou tentar aqui, ó. Então eu vou tentar, deixa eu pegar aqui. Então é isso aqui que eu tenho ali. Eu tenho nesse outro plano ali, tá? O meu vetor ômega e o meu vetor R. Então, o vetor ômega R, vocês já estão ligados nisso, né? Mas eu vou aqui me repetir. Então, eu vou fazer ômega vetorial R. Então, eu vou sair do vetor ômega e vou para a posição do R. Eu vou ter, então, aqui o meu vetor apontando na direção perpendicular ao plano. Ok? Vocês estão ligados? Deve ter algum no YouTube ali, algum vídeo que explique essa regra da mão, de como fazer o produto vetorial, né, utilizando a regra da mão direita de forma mais didática, tá? Eu acho a melhor forma didática é chamar um coleguinha, pedir para que o coleguinha estique o braço para cima, né, como sendo o vetor ômega, e um outro braço na altura do ombro dele, como se fosse o vetor R, e eu faço o vetor ômega R, tá? Da direção ômega R. E a gente consegue determinar, então, ali a direção do vetor velocidade. Aqui nesse meu caso desenhado aqui, eu vou ter ômega R atuando com uma velocidade para cá, tá? Até porque, ó, se eu coloco o vetor ômega para baixo e giro aqui, eu vou ter o meu vetor velocidade apontando para essa direção, tá? Ok? Esse corpo está girando assim. Ok? Isso aqui é vetorial. Procurem, tá? Ou pega um coleguinha aí, pega o irmão mais novo, qualquer um aí, pede pro coleguinha abrir, bota um braço para cima, aqui eu botei para baixo, mas bota um braço para cima, bota um outro braço na horizontal, ok? E façam a movimentação da mão aí, caso seja um problema para vocês, ok? Daqui a pouco a gente vai ter um produto vetorial duplo, então é bom que isso aqui esteja bom, ok? Agora que a gente tem já a velocidade do vetor como sendo ômega vetorial R, tá? Como é que a gente faz para achar a aceleração? Eu vou pegar esse produto aqui e vou derivar no tempo, ok? Então eu vou fazer um dt de quem? Disso aqui. E a gente vai ter quantos termos aqui? Aqui a gente vai ter 2 termos. A gente vai sair com 2 termos. Por quê? Isso aqui é a regra do produto. Tá? Então, a derivada do vetor velocidade vai ser a aceleração. E aqui eu vou ter que fazer o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Ok? E eu não posso mudar as sequências. Tá? Por quê? Porque ômega vetorial R é diferente do que R vetorial ômega, tá? Então tem que ter cuidado com isso aqui, ok? Tem que ter cuidado. Então vamos lá. Eu vou ter ômega, o primeiro, vezes a derivada do segundo. Mais o segundo, que vai ser o meu R. Então agora eu vou fazer a derivada do primeiro vezes o segundo. Ok? O que a gente tem de conhecido aqui? Esse termo aqui, d ômega dt, isso aqui a gente já conhece. Isso aqui é perdão. Isso aqui é a aceleração angular, ok? Esse vetor dr dt, vamos dar uma elaborada aqui. Esse vetor ali,
ele está falando que é a variação do vetor R. Mas a gente tinha falado até agora que o corpo que esse é um corpo rígido. A gente está conversando sobre um corpo rígido. Então, a intensidade do vetor R ela não muda. Se ela mudar, é porque o vetor R esticou ou contraiu. Então, foi um corpo pelo menos elástico. Então, não é um corpo rígido. Tá? É um corpo que teve uma certa elasticidade ou que quebrou, deixou de ser rígido. Mas o vetor R ele pode variar não só de intensidade, que nesse caso não vai ser, ele não vai variar de intensidade, mas ele vai variar de direção e sentido, tá? Então a variação do vetor R, tá? Ele tem a variação dele é quem é o próprio vetor velocidade, tá? Ele é o próprio vetor velocidade. Então aqui isso aqui vai ser o meu vetor velocidade. Daí, a gente pode remontar isso aqui, tá? Eu vou deixar isso aqui para cá, então vai ser alfa R, mais o quê? Mais ômega, vetorial o quê? Ok? Daí aqui teria um produto vetorial duplo, ok? Para a gente não ter que ficar fazendo esse produto vetorial duplo, eu vou me esforçar aqui com as minhas canetinhas, tá? Vamos lá. Eu vou ter aqui, então, o meu corpo que está rotacionando, ok? Então, ele tem... Deixa eu até desenhar esse corpo. Então, eu tenho aqui o meu vetor ômega e o meu vetor R. Quando eu fizer o produto de ômega e R, quando eu fizer o produto utilizando a regra da mão direita de ômega com R, tá? Quando eu partir de ômega para R, eu vou ter o produto disso representado por esse vetor que é indicado pelo meu dedão. Tá? Então aqui vai surgir um vetor velocidade, que vai me indicar o sentido, né? Aqui, bonitinho, tá? Então, quando eu faço ômega vetorial R, eu resulto no vetor velocidade, ok? Que então, esse vetor velocidade é isso aqui, é esse produto interno aqui, é esse produto vetorial que está dentro do colchete. Daí agora eu vou fazer o segundo produto vetorial. Então agora eu vou fazer ômega vetorial V. Então ômega vetorial V, se eu pego ômega vetorial V, eu vou ter um vetor que ele está apontando no sentido contrário do crescimento do raio. Tá? O que isso aqui está me dizendo? Que essa partícula tem um troço, um termo de aceleração que está apontando para o centro da curvatura. Tá? Que termo é esse? Eu vou achar uma outra canetinha aqui. Esse vetor aqui. Ah, que bonito, né? Esse vetor aqui, ele é a aceleração normal. Ok? Então, esse corpo aqui vai ter esse termo de aceleração normal. E aponta para o centro. Ok? Como a gente sabe, né, que esse termo ele representa a aceleração normal e ele sempre aponta para o centro, a gente vai simplificar um pouco a nossa vida aqui, tá? E a gente vai resultar aqui que a aceleração
por já sempre saber, por saber, né, da direção desse vetor, a gente já pode simplificar a nossa vida dizendo que ele vai ser negativo com intensidade ômega quadrado R, tá? Daí aqui deixou de ser um produto vetorial, porque a gente sabe que ele vai apontar para o centro, tá? Então a gente sabe que ele vai ser negativo. E aqui deixou de ser um produto escalar duplo para ser um produto vetorial, deixou de ser um produto vetorial duplo aqui, dois produtos vetoriais, para ser um produto escalar aqui, ok? Simplinho aqui, entre o escalar ômega quadrado vezes o vetor R, ok? E isso aqui é importante, tá? É vetor, não pode esquecer que isso aqui é um vetor, ok? Daí quem são essas acelerações aqui? Essa aqui é a aceleração tangencial. Daí a gente já conversou lá na primeira matéria, até um pouquinho em sala de aula ainda, né? Deu tempo de conversar um pouquinho sobre isso. Todo corpo que gira tem pelo menos aceleração normal. A gente falou muito isso como se fosse verdade absoluta, tá? Nessa matéria é. Eu não sei uma condição em que não seja. Eu acho que é uma boa verdade. Todo corpo que gira tem aceleração normal. Sinceramente, não consigo imaginar algo que não, né, que desvalide isso, mas tudo bem. Então, todo corpo que gira tem, pelo menos, a aceleração normal. Então, se o corpo gira com uma certa velocidade angular, né, num raio de curvatura, com um certo raio de curvatura, ele vai ter a aceleração normal. Tá? Ele tem que ter aceleração tangencial? Nem sempre. Ele só vai ter aceleração tangencial se... Só vai ter aceleração tangencial se houver variação da velocidade angular. Ok? Deixa eu organizar aqui. Se houver variação da velocidade angular, certo? Vai ter aceleração tangencial. Caso contrário, esse termo não existe, tá? Todo corpo que gira tem pelo menos aceleração normal. E os corpos que giram com variação da velocidade vão ter, além da aceleração normal, vão ter uma aceleração tangencial, ok? Quando a aceleração tangencial existe, quando isso aqui existe é porque o ômega varia. Então, quando a aceleração tangencial existe, a aceleração normal varia, tá? Daí a gente pode escrever isso aqui para cada instante. Tá? Mas a existência da aceleração tangencial faz com que a aceleração normal varie. Ok? Daí aqui, ó, eu preciso que vocês lembrem que se a aceleração normal aponta para o centro da curvatura, a aceleração tangencial ela pode apontar ou para cá ou para cá. Tá? Ela pode ser uma desaceleração ou uma aceleração. Ok? A gente tem que lembrar que a intensidade da aceleração vai ser a norma desse vetor aqui, okay? Da aceleração normal e da aceleração tangencial. Tá? O quadrado da soma, a raiz do quadrado das somas. Não, a raiz da soma dos quadrados. É isso aí. Ok? Daí é um vetorzinho que a gente tem que determinar a direção e sentido, intensidade. Então, a gente pode calcular qual seria uma aceleração resultante. Tá? Se a gente tivesse aqui um corpinho com aceleração normal aqui, uma aceleração tangencial aqui, nos caberia calcular quem é a aceleração resultante. Tá? Quem é a aceleração resultante? Qual é o ângulozinho que existe entre esses vetores e tudo mais. Ok? Até mais. Obrigado.